E aí? E aí, galera? Edicleide! Olá, como é que vocês estão? E aí? Eu comecei um pouquinho antes pra dar tempo de todo mundo chegar. Aí Igor chegou. Olá! Oi, Ana! Olá! Oi! Muito obrigado, né, pelo convite e poder estar aqui nessa live, né, com vocês, Jovens Sagrados Teens. Uma alegria imensa poder partilhar A com honra é vocês um tema nossa. muito bom. Fé é em tempos difíceis, né? Como ter fé em tempos difíceis. Espero que a nossa partilha possa agregar o máximo, né? Você está vendo aqui essa live. Desde já peço que você possa pegar nessa live aqui, no aviãozinho aqui embaixo, no tamo dedo. Clica aqui agora, compartilhar para várias pessoas poderem assistir essa live. Seus amigos têm que acompanhar, saber um pouco mais sobre esse tema. E o tema de hoje, para tempos difíceis, eu e a Bia vai trazer aqui num modo que você possa entender realmente na prática, né? A gente não vai aqui aprofundar tanto, não vai dizer para você como é que você pode ter uma fé profunda, tal, intensa. Então, a gente não vai dar para você também um método, algo que você vai dizer assim, depois dessa live vou ter uma fé imensa e acabou agora. Não, não. A gente vai dizer para vocês alguns passos para você poder aumentar a sua fé. Principalmente para você que está no começo da sua caminhada, né? Você que tem 15 anos, 17 anos, dependendo da sua idade. A gente vai poder ajudar você nesse seu processo de amadurecimento. E aí, Bel, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você conheceu o Jovem dos Teens. Aqui vai ser pergunta e resposta aqui, a gente. Ok. Fala um pouquinho É, sobre você. Então, eu venho de uma família católica, né? Meus pais são ativos na igreja, fazem parte do encontro de casais e tal. Eu acho que eles estão aqui. Oi, pais. Ó. E aí, eu fazia parte de um grupo anteriormente, só Hum, que eu era muito nova e eu não entendia muito bem o que falavam, porque não era de hum. uma forma dinâmica. Aí eu acabei saindo. Eu falei que não queria mais esse tipo de coisa, não queria mais grupo religioso. Até que um dia, um ano depois de eu ter saído, minha mãe mandou mensagem pra mim e eu falei, ela perguntou se eu queria ir pra um lugar com ela num sábado à tarde. Aí eu perguntei, mãe, pra onde a gente vai? Que lugar? É, pra onde você tá me levando? Aí ela falou que não ia dizer, mas Hum, que era pra eu ir de coração aberto. hum. Aí, ok. Cheguei sábado, minha mãe me levou até a porta da Canção Nova. E eu nunca tinha entrado na Canção Nova. Aí eu, eu tinha percebido o que estava acontecendo. Putz, ela vai me colocar em outro grupo de jovens. Você desconfiou um pouquinho, Aí, né? um pouquinho assim, só na porta da Canção Nova que eu percebi o que ela estava fazendo. Aí veio Carolzinha e Vitor me receber, perfeitos, Hum. lindos. É a minha primeira lembrança que eu tenho, são eles dois, e eu acho muito bom isso, porque eles O foram muito acolhimento, importantes na né? minha. Quando você. Sim, a acolhida é muito importante. E aí eu já tinha fechado a cara pra minha mãe, falei, mãe, bora sair daqui. Aí Vitor olhou pra mim, percebeu que eu tava emburrada, e minha mãe tinha me levado com um primo meu, que tá até hoje também, Cauã, né? O famoso Cauã. E aí a gente tava lá se perguntando o que, é que a gente tava fazendo aqui. E Vitor falou, ó, eu sei que você não queria estar aqui,
mas fica vindo no grupo pelo menos um mês. Se você vier um mês pro grupo e não gostar, eu deixo você sair do grupo. Eu deixo você não vir mais. Mas eu não aceito que você não passe pelo menos um mês com a Uhum. gente. Um mês, 4 a 5 encontros, né? Sempre ao sábado. Então, estou há dois grupos estou há 2 anos no grupo e até hoje não saí. Esse um mês valeu a pena. Então, ele deu como se fosse assim, ó, experimenta, conhece. E eu queria Sim, saber, pode falar. não fazia a mínima ideia do que era, entendeu? E foi muito bom ter sido de surpresa. Talvez não tivesse sido tão bom se eu E nesse soubesse o que primeiro era. mês, Ana, se você pudesse partilhar para as pessoas, que podem ter amigos seus aqui, né? Que pensam assim, pô, também quero conhecer o grupo, mas sei lá, eu já participei, me frustrei um tempo atrás. Qual conselho você poderia dizer para as pessoas para ela vivenciar esse primeiro mês, para ela estar aberta a essa experiência? Então, eu vou dar o conselho que minha mãe me deu, que Sim, é ir de coração aberto, sabe? Você não sabe o que é que tá te esperando. E coisa de Deus nunca é o que você espera, sabe? E aí, esse é o conselho que eu tenho a dar. Tenha em mente de coração que pode ser qualquer coisa, que pode vir qualquer coisa, e que pode ser a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. E não tem como se arrepender. Mesmo que você não goste, não tem como se arrepender. que legal, que legal. Não me apresentei aqui direito, meu nome é Eike Fortunato, faço parte dos Jovens Sarados, né? Galera um pouquinho maior, acima de 18 anos. Sou servo há 2 anos da missão e sirvo no Ministério do Acolhimento, né? E o tema de hoje, eu conversando com o Bia um pouquinho antes dessa live, a gente partilhou algumas coisas bem interessantes. Porque, Bia, eu acho que a fé é a palavra que a gente mais ouviu falar em várias fases da nossa vida. Por exemplo, qual série da Sim. escola? É, Qual ano, né? tenho fé. Eu tô no primeiro do ensino médio. Pronto, primeiro ano. Eu já concluí já, sou formado já, professor de educação física. Por exemplo, Bia, na minha época de primeiro ano, ensino médio, eu tinha muita dificuldade de matemática. Nossa, matemática, tipo assim, eu nunca reprovei, mas eu sempre ficava em recuperação em matemática. Eu não sei Quem não você, tem, Bia. né? Em matemática, e o professor É, dizia assim, ó, Igor, tenha fé que você vai ser aprovado. Aí eu, tá, vou estudar, professor, vou estudar, vou ter fé que eu vou estudar. Aí sim. outras vezes alguém fala assim, ó, tenha fé que você vai ser aprovado, tenha fé que você vai fazer isso, tenha fé que você vai fazer aquilo. A gente ouve muito a palavra fé em vários contextos. Seja para você que Sim. estuda, ou você que vai casar. Ah, tenha fé que você vai casar, o casamento vai ser muito bem, tenha fé, acredite. E Tenha fé aí, que seus problemas vão se resolver. muitas pessoas, Bia, acabam ligando a fé como se fosse um sentimento, como se fosse um conjunto de palavras. Quando você recebe, ela entra e você, agora eu sou forte, agora ninguém vai me parar. Então, a fé, ela não está ligado a sentimentos, ela não está ligado a palavras que você ouve ou que você fala para si mesmo que você vira uma pessoa forte ou que você consegue resolver as suas coisas. A fé não tem a ver com isso. Porque se a fé tivesse a ver com isso, a gente poderia pensar o quê, velho? Tem um tempão sem ir pro grupo, sou saudades do pessoal. Ah, quase 2 meses sem ir pra igreja. Assim, eu não tô com vontade de rezar. A minha vida tá parando. Só quero ver filme só aqui nesse período de quarentena. E a pessoa vai desanimando. Porque ela ligou a fé Vai. como se fosse apenas aquela experiência de grupo, de igreja, A tá com os solução, amigos. sim. Isso. E aí, Bia, o que foi que você partilhou para mim, né? O que foi que você sentiu, tá sentindo nesse período de quarentena, né? Estamos mais em casa, porque muitas pessoas podem também Sim. sentir ou vivenciar o que você está vivendo. Sim. Então, eu tava falando com a Edcleide ontem. E aí eu tava falando, nossa, Edcleide, eu não tô sentindo nada. Eu rezo, eu oro, eu assisto um monte de coisa, escuto um monte de música, canto, e eu não sinto nada, porque é muito complicado você sentir alguma coisa quando você tá sozinha, sabe? Você tá no seu quarto, rezando, cantando, você pode estar fazendo o que for. E é muito mais complicado você sentir a presença de Deus quando você tá sozinho do que quando você tá num grupo como o Sarau dos Teens, que tá todo mundo lá com a energia. E aí eu falei isso a ela. Aí ela falou que
que essa é uma fase de amadurecimento da fé, porque nem sempre a fé vai ser sentida, mas você tem que continuar, porque vai provar que você é aquilo que você quer, porque você sabe que Deus está ali com você o tempo todo e que Ele não saiu do seu lado, mesmo você não sentindo Ele. Ele continua ali, você só não está sentindo. E ela falou que isso é um amadurecimento, porque Isso. quando você continua, mesmo não sentindo, significa que você está num nível a mais, entendeu? Você percebe que não é só sentimento, a fé não é sentimento, como você falou, não é sentir, sabe? Foi isso, Perfeito. essa minha quarentena. Isso. Quero acolher aqui rapidão, Guga, Isa, minha formadora, Roberta Carolina, Victoria que está aqui nos comentários, Yasmin, Lívia Meu Beatriz. tio, beijo tio. O que Bia falou é uma fase do amadurecimento, né? Primeiramente, vamos lá um pouquinho o que é fé, né? A fé, ela é uma graça que Deus nos dá para que nós possamos acreditar, né? Com a vontade dele, ela possa estar alinhada. A gente acreditar que Deus habita dentro de nós, que Ele existe. Por mais que nós não possamos ver aqui, nosso lado aqui, mas acreditamos que Deus está conosco, que Ele habita dentro de nós. Assim como tem na primeira leitura de ontem, né, de Gênesis, diz assim, que Deus nos formou, Deus nos conhece. Então, é necessário você acreditar nisso, que Deus nos dá a graça de a gente poder ter a fé. É algo que vem do Senhor, Ele nos dá gratuito, tá? Mas, no entanto, é claro que a fase do amadurecimento você vai ter que pedir, tem um processo que eu vou explicar aqui para vocês poderem aumentar a sua fé. Então, a fé ela não acontece apenas de eu falando assim, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais fé. Não, mas existe um contato que você vai ter que ter com Deus para você poder aumentar a sua fé. Então, depois eu vou dizer aqui alguns passos que fazem que você, não é que não perca a fé, é que você não tem um amadurecimento. Porque o que Bia falou aqui é o que eu também passei, Bia. No começo da minha Câmara de Abençoados, eu conheci lá o pessoal, fui pro Retiro Maranatá, uau, amei o retiro, gostei, fiquei com aquela energia maravilhosa. E aí depois de 4 meses, Bia, eu falei, vixe, o grupo tá, sei lá, não queria um dia mais não. E aí, eu entendi uma coisa, se a gente for viver baseado em sentimentos, a gosto, algum momento ou outro, a gente vai parar a nossa caminhada. Porque às vezes, Sim. Bia, a gente queria alguns apoios, até mesmo no grupo, sabia? A gente às vezes fala assim, eu vou pro grupo porque Cauã é gente boa, eu gosto de conversar com ele, e eu vou estar lá com ele, ele gosta de tocar música, gosta também de cantar, eu vou Sim. com ele por causa disso. A Cauã parou de ir pro grupo. E aí você, e agora? Meu amigão não tá lá, o que é que eu vou fazer? Você não tem que estar num grupo pelas pessoas, você tem que estar por Deus. Então, muitas das vezes, Deus vai tirar apoios, pessoas, Ele vai tirar, às vezes, coisas nossas que a gente se apoia em pessoas e não se apoia nele. Então, a Sim. gente tem que ter esse entendimento de que Deus fala através de pregações, Deus fala através das vidas dos santos, Deus fala através das nossas experiências de vida. Sim. O grupo ele é realizado 2h30, como está sendo a live. E sempre antes de começar, a gente tem um aquecimento. Porque Sim, é 2h30, logo depois do almoço, tá todo mundo com preguiça, ninguém queria estar ali. só... Sim, ninguém tá com disposição para estar ali. Aí, quando a gente acorda, depois desse aquecimento, a gente percebe que é muito mais importante você estar lá por conta de Deus, não por conta desse sentimento de alegria, esse sentimento de disposição. É você perceber que você tá ali não por conta da felicidade que você sente, por conta do acolhimento, das amizades das pessoas, sim por conta de Deus, sabe? Porque Ele não te larga em momento nenhum, não é agora que você vai largar Ele. Isso. E independente da sua idade, você que está vendo aqui essa live, né? Você precisa crescer na fé. Porque a fé não se mede pela idade, nem pelo tempo de igreja que você tem. Eu tenho 20 anos de igreja, mas você vai para a igreja porque acredita que Deus vai fazer algo na sua vida, mas você ainda não tem aquela fé concreta. Sim, Entende? Então a fé, ela não depende da sua idade. Então, isso é algo que eu gosto de falar sempre no começo, né? A fé é uma adesão quando aderimos à vontade dele, de Deus, e precisamos renunciar nossos tipos de vontades. Ir para a igreja é ter fé.
Tem pessoas que acham que somente ter fé é somente ir para a igreja, mas a fé trabalha o ser humano como um todo. Então, a gente tem que entender, primeiramente, esse pensamento racional, né? Então, quem tem que vir nessa live, né? Eu não vou aprofundar muito na fé. A minha intenção é dar uma linguagem de principiantes aqui, para a gente poder ter uma clareza. E aí, Bia, você separou algumas perguntas para mim aí, e eu vou estar aqui Sim. respondendo, pode falar. Eu acho que eu Bom, respondi já a primeira, né? você respondeu indiretamente a minha, que era o que era fé. E aí, a segunda é, o que é ser uma pessoa de fé? Ah, legal. Explique-nos. O que é ser uma pessoa de fé? Tem alguns passos para a nossa caminhada que é necessário para a gente poder ser uma pessoa de fé. Para quem está começando, eu vou dizer 5 passos. O primeiro passo é pedir a fé. Pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Eu acho que é um passo muito importante. Assim como está lá em Mateus 9:29, é uma palavra do jovem epiléptico, e onde o pai do jovem fala assim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha falta de fé. Então, como é que a gente aumenta a nossa fé? É importante você ler a palavra, você buscar, no começo de um vídeo de oração, né? Porque muitas vezes, Bia, uma pessoa que está ligada a sentimentos, ela acha assim, quero ver o que Deus vai falar comigo hoje. Vou ver aqui. Sim, não adianta Caraca, gente. Senhor, essa palavra é muito forte. Não quero ler hoje. Entende? Então, Sim, eu quero que você entenda que os gostos que você tem de ler a palavra, necessariamente, não vai te levar a ter uma maior fé ou não. Porque a fé ela é provada justamente quando você não quer rezar. Justamente quando você fala assim, Senhor, não quero rezar hoje, mas, Senhor, eu quero te amar. Aumenta a minha fé. Então hoje eu vou rezar porque eu te amo, não porque eu quero. Então a fé, você sai de si mesmo. A oração, ela faz você quebrar o seu egoísmo, as suas vontades, para você poder entender que você depende de Deus. Então, sim, o primeiro passo é você pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Sempre quando eu acabo de rezar, Bia, acabo de fazer uma Lex sim, Divina, eu falo, Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a acreditar nisso. Me ajuda a acreditar que tem a vida eterna. Me ajuda a acreditar que a vida eterna contigo é melhor do que essa aqui. Porque se a pessoa for olhar para o mundo atual aqui e falar assim, olha, está muito difícil aqui, sim, eu não sei como é que vai ser no céu, a pessoa fica sem esperança. sim, Então, é necessário pedir a Deus a fé. Diariamente pedir a Deus a fé, que Ele aumente a nossa fé. E o segundo passo, esse eu acho muito importante, é evitar perigos. O que é evitar perigos? O demônio ele está interessado em que nós percamos a nossa fé. Então a gente não pode pensar, Bia tem quantos anos? 15, 16? eu tenho 15. A gente não pode pensar assim não, Bia. Ah, quando eu fizer 18 anos, eu for mais maduro, mais velho, eu vou sofrer, entre aspas, que não é sofrimento. Eu vou sentir o que meus amigos, o que meus pais sentem de falar sobre tentação, não sei o que, etc. Então, a gente tem que entender que Deus, na plenitude dele, tudo que ele fez de maravilhoso, Deus não criou o inferno. O inferno é uma invenção de Satanás. Não vou entrar muito profundo sobre isso, não. Mas a gente tem que entender que no nosso mundo tem situações que fazem com que nós possamos perder o interesse por crescer a fé. Por exemplo, Sim, Bia, quando às vezes pessoas no seu ciclo de amizade, escola, qualquer ambiente que for, falam assim, não acredito em Deus não. Tá vendo, Bia? Você acredita em Deus? Olha o que estamos vivendo agora. Já morreram 6 mil pessoas no Brasil. Essa crise, coronavírus. É você. Meu Deus. Deus, cadê você? Senhor, me ajuda, Senhor. Cadê você? Não toca. Então, Senhor, me ajuda, Senhor. E aí faz com que você vá ficando triste e você dando muita conversa para esse tipo de pessoas. sim, Você às vezes ouvindo muito vídeos no YouTube que fala sobre pessoas que não acreditam em Deus. Você desanima. sim. Você É, não. Pode falar. é uma coisa muito esquisita, porque você entende que aquilo tá errado, mas mesmo assim você se questiona, você pensa, será mesmo que isso pode ser verdade? E você tem que entender que essas coisas são essas coisas que você tem que afastar da sua vida. Porque mesmo você sendo a pessoa mais forte do mundo, algum momento você vai começar a se questionar. Vai. Algum momento. Algum momento você vai começar a, nossa, será que isso é verdade mesmo? Mas parando pra pensar, isso pode ser verdade. E é por isso que a gente tem que afastar. Tem que entender que, tipo, nossa,
tudo bem, eu posso ser uma pessoa forte, eu entendo, eu acredito em Deus, mas será que isso tá acrescentando alguma coisa na minha fé? Ou ela tá retirando coisa da minha fé? Boa As pergunta. coisas. E as coisas, por exemplo, as redes sociais. Hum. Você vê muitas coisas nas redes sociais, muita informação todos os dias. E como você vê muitas informações, por que não agregar o útil ao agradável e botar os dois juntos? Você coloca as informações para o crescimento da sua fé. Você procura páginas que tenham mensagens diárias. E isso aumenta a sua fé, agrega coisas, não retira como muitas coisas que as redes sociais postam e fazem. Às vezes, Bia, é um filme que você assiste, né? Sim. Porque assim, nós temos uma mente. A gente tem uma imaginação que às vezes é meio louca. A gente não pode, às vezes, estar aqui rezando, a mente está em outro local. Então, Sim, o quanto mais você se acumula de pensamentos que você pensa, que você vê, que você ouve, aquilo vai, de uma maneira ou outra, afetando um pouquinho o seu comportamento. Então, é muito importante também você saber, porque tem algumas leituras perigosas. Quando às vezes, Bia, sim. você pensa assim, estou em casa, eu não quero mais ver filme, eu quero ler um livro. Aí você fala assim, amiga, me indica um livro para poder ler. A amiga lá indica um livro, nada contra aqui, um livro, sei lá, um livro espírita. Aí você lê o livro, para você ter uma leitura boa, você gosta do livro, mas aquilo, algum momento ou outro, vai falar mal ou vai contra os dogmas da igreja, vai Não contra agrega. princípios, entende? Só que você gostou do livro, você gostou da leitura, tem Uhum. palavras lá que você sente bem, mas não fortalece a sua fé. Agrega o Então, seu conhecimento, mas não agrega a sua fé. isso. E o conhecimento que você tem que colocar em prática. Então, a gente tem que entender essa questão de tem certos tipos de livros, filmes, que podem não sustentar com que você cresça a sua fé. E a intimidade com Deus, Bia, ele revela um certo incômodo. Por exemplo, eu não gosto de ver filme de terror. Desde criança, se eu ver filme de terror, eu à noite vou sonhar, eu não gosto. Mas tem certos tipos de filmes que, antes de eu tentar assistir, Deus já me incomoda no coração. Porque aquilo não vai me preencher. Aquilo não vai me satisfazer. Eu falar assim, velho, que bom que eu assisti. Não vai. Então é muito bom a gente poder pensar, refletir, antes de tomar uma atitude. Justamente nesse período que estamos vivendo, a gente pensa assim, velho, tô com um tempão livre, vou ver filme o dia todinho agora em casa. Só que você não analisa o que você vê. Você não analisa o que você vê e pode acrescentar para a sua vida. Então, eu quero dar aqui para você um conselho. A gente está aqui em quarentena, ficamos mais em casa. E com a graça de Deus, as coisas vão melhorar. E você que está aqui, que faz parte da mensagem dos Teams, você vai voltar para os encontros do grupo. Queira voltar com mais Com fé em amor. Deus. Queira voltar com o desejo mais ardente de Deus, de poder, assim, transbordar com as pessoas. Então, use esse tempo a seu favor, de você poder, assim, não sei ler a Bíblia, ok. Vou ligar para Vitor, vou ligar para Carolzinha. Carol, eu queria que você me ensinasse a ler a Bíblia. Quais são os passos? A Carolzinha vai lá ligar, vai ensinar para você. Bom, eu não sei rezar o texto. Ok. Vou aprender a rezar o texto. Vai lá no YouTube, como rezar o texto? Você começa a praticar. Então, use esse tempo ao seu favor. Use esse tempo para você poder saber coisas que você não sabe. Porque muitas vezes, Bia, a pessoa fala assim, antigamente, né, há 2 meses atrás, quando estava tudo normal, a pessoa dizia assim, pô, o dia foi muito corrido, não tive tempo de rezar hoje. Não tenho tempo de rezar hoje, não vou rezar hoje, vou rezar amanhã. E agora, Bia, a gente está em quarentena, tem tempo à vontade. E Sim. aí, será que a gente está rezando? Muita Aquela gente não. desculpa, aquela desculpa não tem mais, né? De você dizer que não tem Não tempo. tem mais Você tempo. está basicamente de férias agora, tem muito tempo à sobra. Mas vê a A gente questão. acha, Pode falar. a gente acha que quando a gente tá cheio de coisa, quando tem muitas coisas ao redor, a tentação é maior, mas não, é ao contrário. Quando você tá sozinho e quando você não tem todo aquele mundo ao redor, como é nessa quarentena, é muito mais tentador do que quando tem o mundo afora. Porque você tem a escolha, você tem o tempo e muitas vezes você escolhe não fazer. E isso é muito mais perigoso do que você, eu não pude, eu não tive tempo. E é muito mais perigoso. Então é muito bom a gente prestar atenção na nossa fé nesse tempo de quarentena por conta disso. Perfeito. Você faz suas escolhas, suas escolhas fazem você.
Então, o Adenilson Júnior colocou assim, Bia, aqui nos comentários. Agregar o conhecimento, mas não agrega a fé. Vou levar para a vida essa frase. Então, eu acho muito importante a gente poder entender essa questão, Bia. A gente poder viver bem o tempo com sabedoria, né? E aí vem um ponto Sim, importante, o quarto passo. A gente tem que evitar a soberba. Por sim. quê? A pessoa fala assim, já tenho já 5 anos de grupo, já tenho já 10 anos de caminhada, a minha fé é madura, eu não preciso mais de alguém me dar conselho, não preciso mais de formação, não preciso mais de cursos de fé, aumentar a fé, não preciso mais disso. A soberba faz com que você não aprenda, faz com que você não seja ensinável. E quem é soberbo é muito difícil você ensinar para essa pessoa. Sim. Então, tem que ter um cuidado para você poder falar com as pessoas sobre fé, porque você tem uma experiência com Deus que você vai passar para a pessoa, para que ela possa, a partir de você, ver um sinal. Então, é muito bom a gente poder entender assim, eu não sei tudo, eu estou apenas em formação. Então, Admitir a ignorância. isso, você sai de si mesmo muitas vezes. Muito bem-vindo, Ecrel. Então, muitas vezes, Bia, eu achava assim, pô, eu tô bom na minha vida de oração. Eu tô bom, eu tô bom. Aí eu via uma formação na internet de um padre, de um amigo meu, e eu dizia, caraca, eu tenho que aprender mais coisas. Eu achei que eu tava bom, eu tenho que aprender mais coisas. Então, Sim, essa é a mentalidade que Jesus quer da gente. De a gente poder dizer assim, Senhor, eu quero mais, aumenta a minha fé, mas eu vou me doar mais. Eu vou sair mais de si mesmo para poder conhecer mais a Ti. Então, sim. nesse período aqui, eu falei, poxa, eu quero aumentar mais a minha vida de oração. E aí eu fiz um curso do Padre Paulo Ricardo, né, que chama Ensina-nos a Orar. Curso bem de 3 horas, que você tem algumas horas bem interessantes. Então, eu aprendi muito a importância de você meditar a palavra, de você poder ler a Bíblia e começar a ver o que esse texto diz para a minha vida. Como é que eu posso aplicar na minha vida. Então, eu comecei a aprender coisas que eu estava assim, passando batido, entende? É como você reza o texto. A pessoa fala assim, ó, reza o texto no ônibus, reza o texto na escola, mas você reza nas pressas, assim, Ave Maria, castiga você, Ave Maria, castiga você, aí você fala, você nem medita o texto. É quando você aprende a Uhum, importância de meditar o texto, você contempla o texto, os mistérios, sim. é algo muito mais belo. Então, o quinto passo, né, é esse, de aumentar a nossa cultura religiosa. É ler a Vida dos Santos, é ler o catecismo. Igor, tem um pouco de tempo de caminhada, mas lê a Bíblia. Lê um livro muito bom chamado A Imitação de Cristo. É um livro muito bom para você poder, assim, ler um pouquinho da vida dos santos, você poder ver vídeos, né, filmes, né, Bia? É, Qual o nome é, do livro? Eu vou a, botar aqui imi- nos comentários. Pronto, A Imitação de Cristo. Eita, livro bom, Ok. livro muito bom. Quem foi que me indicou foi o Vitor, coordenador da Mestrado dos Teens. Livro que eu gostei bastante e eu trago ele diariamente para poder ler. Então, eu acho que eu respondi a segunda pergunta. Passos importantes para você poder aumentar a fé. Ô, Bia, Sim. você pega no seu Oi. comentário e você clica no seu comentário e vai aparecer assim, fixar comentário. Ok. Peraí. Vê se você consegue fazer. Saudades, Creu. Peraí, viu? Conseguiu? Travou. Ok. Pronto, não tem problema não. Eu boto o livro nos stories, aí você Ok. coloca, tá? Pronto, É, fixei. pronto, aprendeu, ó. Yes! Bia, temos quantos minutos de live? Temos meia hora. Uau, já! Vamos lá, né? Próxima pergunta. Terceira pergunta, né? Pode falar. Então, a terceira pergunta é: como é viver na fé e, portanto, caminhar na aventura de pôr Deus no comando do nosso dia a dia? Pronto. Como é viver na fé? Viver na fé e colocar Deus no comando do dia a dia é algo que tem que ser diário. Então, eu não posso falar assim, tive experiência com Deus há 2 anos atrás e pronto. Não, a fé é algo que você tem que ser renovado. A fé, Bia, para ficar um pouco melhor para a nossa linguagem, é como se fosse um combustível. A fé é um combustível para você poder caminhar, tipo assim,
Eu acho que os discípulos de Jesus, eles tinham uma prova viva de como é caminhar com Jesus. Jesus estava lá, né? Tem até uma passagem, não vou entrar aqui muito profundo, tinha 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas estavam seguindo Jesus, a multidão. E tem lá os discípulos que falaram assim, Senhor, tem muitas pessoas aqui, eles estão com fome, eles estão precisando de comida. Jesus diz assim, o que é que vocês têm? Eu tenho 5 pães aqui, aqui tem um peixe. Às vezes fazia o milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Onde todas as pessoas que estavam seguindo Jesus naquele dia se saciaram bem. E sobrou vários cestos de peixes e de pães. Então, veja bem, Jesus fazia o milagre ali, mas muitas pessoas não acreditavam ainda, Bia, que ele fez aquele milagre. E a gente que não está com Jesus aqui, fisicamente, como tem os apóstolos, os discípulos, a gente tem que ter uma fé de que a gente viu através da palavra, porque a palavra não é um livro, a palavra é Deus, é o Senhor que fala através da palavra, através das experiências. E eu vejo que eu acredito nisso. E eu acreditando nisso, eu trago isso diariamente para a minha vida. Então a fé para viver com Deus tem que ser algo diariamente renovado. E aí vem uma questão, né? Como é que eu posso ter fé nesses momentos difíceis? Eu vou dizer um pouquinho mais a tempo, né? Porque tem alguns comportamentos, infelizmente, da sociedade que faz com que a gente perca um pouquinho da plenitude da fé. Depois eu vou dizer um pouquinho isso mais à frente. Mas eu quero que você tenha entendimento de fé, é algo que tem que ser renovado. Não é renovado através de um vídeo que você vê na internet ou de uma música que você vê, mas renovado através da palavra de Deus. Todo dia você, no seu secreto, no seu tempo de intimidade com Deus, fala, Senhor, eu acredito nisso, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. E é você, como eu falei, o primeiro passo. Pedir, pedir, pedir. E o Senhor ele vai aumentar a sua fé. Então tem que ser algo diário que nós temos que buscar viver. Não é dizer, eu fui pra missa, eu me senti renovado. Tá? Tipo, muitas pessoas, Bia, vai pra missa, pô, agora eu tô renovado, agora eu tô... a semana vai ser maravilhosa. Aí a pessoa não reza na terça, na segunda, não reza na terça, não reza na quarta. Aí na sexta-feira a pessoa fica assim, vixe, tô tão sem energia, não tô conseguindo ir pro grupo, pode falar. Eu sentia isso principalmente quando eu comecei a frequentar o grupo, né? Porque era uma experiência nova, era uma experiência muito intensa e eu não estava entendendo muito bem o que era aquilo. Ou seja, todo sábado, 2h30, eu ia pro grupo e me sentia renovada. Agora eu vou fazer tudo certo, vou botar Deus em primeiro lugar. Agora eu vou. Eu tô cheia de energia, tô cheia de fé, tô cheia de gás. Sai pulando. Aí, domingo ia pra missa, já fortalecia aquele sentimento. Na segunda, eu estudava, não fazia nada, não rezava, não via a palavra. E isso era diminuído a cada dia da semana. E quando chegava no sábado, eu já sentia aquela necessidade, sabe? De ir pro grupo pra sentir aquilo de novo. Mas no meu caso não era diário. E agora eu entendo muito mais por que tem que ser diário. Essa fome pela fé, às vezes, não é muito boa. Ela acaba tornando um pouco superficial. É muito bom ter a fome, mas em excesso, ela às vezes pode deixar você cego para a intensidade das coisas. E eu entendo agora que isso tem que ser um alimento diário, não de domingo em domingo ou sábado em sábado. Ó, perfeito, né? Tem uma pergunta aqui de Kimberly. Igor, muitas vezes nos sentimos fracos, carentes da fé. Como podemos fortalecer da fé? Foi como eu falei um pouquinho mais, né, Kimberly? É você poder entender que a fé é uma graça que Deus nos dá para a gente de uma forma assim gratuita. Mas cabe a nós poder fortalecer essa fé em vários momentos que estamos vivendo. Então, eu falei aqui no começo da live, coisas que você tem que evitar que faz com que você se sinta fraco. Então eu vou dizer um pouquinho agora, né, Bia? A quarta pergunta vai responder a pergunta de Bia. Ok. Quarta pergunta. Tempos difíceis no mundo fortificarão a fé do povo? Vamos lá, boa pergunta, temos para responder. Tem uma frase que diz assim, Bia. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos difíceis. O que tem a ver essa pergunta um pouquinho com essa pergunta que você passou e também com o que estamos vivendo?
Eu vou dar aqui um conselho que eu aprendi com o padre Papa Francisco sobre esperança. E eu acho um ponto muito importante, Bia, para falar um pouco desse tempo que estamos enfrentando, que estamos vivendo uma crise. Uma crise econômica, uma crise política e uma crise ecológica. Mas a principal crise que estamos vivendo, Bia, é a crise da fé. Sim. Então, tem pessoas, Bia, eu vi essa pesquisa, eu não pude trazer aqui um pouco mais detalhada, tem pessoas, Bia, que estão vivendo uma apostasia, que é você espalhar para o mundo algo bacana, legal e moderno. Por exemplo, Bia, tem pessoas que estão solicitando para retirar os seus nomes dos livros do batismo, renegando o sacramento recebido da fé. Eu não sabia. Bia, tem pessoas, aumentou 40% na China o índice do divórcio, casamentos sendo rompidos. E aí você fala, então a pessoa não consegue saturar uma outra, né? Porque está mais em casa, vai ter que saturar, vai ter que se conhecer de um jeito ou de outro. Então, veja bem, Bia, lá famílias sendo terminadas, casamentos sendo terminados, pessoas de uma semana fé por conta desse tempo difícil. Então, como é que a gente quer viver a nossa vida? Tá tudo bem? Tudo bem, tá tudo ruim. O mundo tá bom? Yes, o mundo tá bom, o mundo tá ruim. Então, tá assim no mundo todo. China, Estados Unidos são potências mundiais, tá também assim no Brasil. Tá assim no mundo todo, em vários países. Então, lá mais fora é pior porque tem que estão sendo perseguidos, zombados, chicoteados, sendo, falando vários tipos de coisas. Tem algum país, Bia, não lembro qual país, que para um cristão, que ele diz que é cristão, para ele poder receber água, alimento, ele tem que falar que ele nega Jesus. Então veja bem, a gente não está nesse grau aqui no Brasil, né? Que eles estão passando, tá? E o conselho do Bento XVI, Papa Bento XVI, ele fala o seguinte: se quiserem viver e defender a fé verdadeira, deixada por Cristo, deverão enfrentar, e muitos já estão enfrentando, as fortes sacudidas de um mundo cada vez mais secularizado. Então, as pessoas estão tratando a fé como algo, infelizmente, banal, como algo que a pessoa acredita hoje, amanhã não acredita e pronto. Então, a gente tem que entender, esse começo da live, para você poder entender o pensamento do secular, o que as pessoas estão pensando ultimamente, para você acabar não caindo nessa ideia, não acabar caindo no que as pessoas estão falando. Porque às Fé vezes, não é Bia, teoria. isso. Fé é vivência. Perfeito. Você falou agora um ponto fundamental. A gente poder ter essa clareza, né? Que eu preciso viver de fé. Eu preciso me fortificar diariamente. Bis, se você tiver algo a falar, pode falar, tá? A gente vai aqui trocando conversa. Não, até agora eu tô só recebendo informação. Eu não sabia dessas coisas que você tinha falado, dessa situação de divórcio. É incrível como um momento de dificuldade do mundo muda muita coisa, muda a nossa fé, põe em prova. Perfeito. E a fé, Bia, a fé tem que estar caminhado com esperança. Então, você que está aqui nessa live, ó, não deixa ninguém roubar a sua esperança. Porque você pode pensar assim, você que é jovem, e agora, como é que vai ser meus estudos? Meu Enem, como é que vai ser o Enem? Aquela correria de estudar, meu futuro, minha família. Então, não deixe as pessoas roubar a sua esperança. Não deixe seus amigos roubar a sua esperança. Para você não acreditar que vai ter um mundo melhor. Então, Papa Francisco, eu vou ler aqui uma coisa que eu notei aqui no meu outro celular, que eu acho muito importante isso, né? Que o Papa Francisco, ele propõe aos cristãos que vivem uma esperança diariamente. Viver a fé diariamente e também viver a esperança diariamente. Então, trata-se de uma graça infusa, né, que nos ajuda a desejar e esperar tempos melhores em nossa vida aqui na Terra e ter a certeza de que conquistamos a vida eterna, que será a nossa felicidade. Então, a fé, além da com esperança, faz eu acreditar, desejar e esperar que a felicidade maior é a vida eterna com Deus.
O que eu estou vivendo aqui atualmente, mais vezes que seja a minha situação, sua situação, o seu problema, o meu problema, não vai parar aqui. A minha vida não pode parar aqui. Eu tenho que entender que eu sou um peregrino, que eu estou aqui de passagem nessa terra. Então, a música que é assim, Bia. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Então, fé e esperança, diariamente. Bia, tem aqui uma pergunta de Aline. Você consegue ler? Acho que não é uma pergunta. Ela comentou: a fé precisa ser como o ar que respiramos, para que quando Hum. estivermos em momentos como essa pandemia, possamos ser ainda mais fortes na nossa fé. Deus seja louvado. É minha mamãe. Então é isso, né? Porém, né, a mais dos fatos que estamos vendo atualmente hoje, é importante a gente ter uma resposta apoiada à esperança. Que a gente possa dar uma resposta não para o mundo, mas para si mesmo. E que eu acredito na fé, que eu também acredito na esperança. Então, são pontos importantes, né? Porque Jesus, ele é a nossa fonte de esperança. E aí, Papa Francisco, ele fala assim: Jesus está sempre ao nosso lado para nos dar esperança, para que seu coração e dizer: vá em frente, eu estou contigo, vá em frente. É esse ensinamento da igreja que, no caminhar da história, mostra que o mal jamais vence o bem, mesmo que as aparências mostrem o contrário. E o segredo é... Pronto. E a nossa esperança é com ela que caminhamos adiante. Porque Jesus, Deus, ele sempre está conosco e caminha conosco sempre. Para eu ter fé, para eu ter esperança, eu tenho que acreditar que Jesus está comigo em todos os momentos. Porque Sim. o nosso Deus, ele não abandona, ele não está com você pelo que você está vivendo. Porque você pode falar assim: não, cadê Deus agora? Quantas pessoas, Bia, questionam o que estamos vivendo? Cadê Deus agora? Cadê Deus para poder livrar minha mãe que morreu de coronavírus, para livrar o meu primo que faleceu, o meu avô? Cadê Deus nessa hora? Tem muita Então, gente que culpa. uma coisa Nossa, porque Deus importante, fez isso. Deus, ele não trouxe o coronavírus. Deus não trouxe o coronavírus para fazer assim: eu quero ver agora a fé deles agora, quero ver como é que eles vão ser. Deus não trouxe o coronavírus. O coronavírus é uma culpa de nós humanos. Que a gente teve algum erro lá, o que aconteceu para poder proliferar. Essa é a palavra. Então, Deus não trouxe coronavírus. Mas o quanto é importante a gente poder entender, Bia, a fé, o amor a Deus, em você poder assistir uma missa, participar da missa pela televisão. Porque muitas vezes, Bia, quando eu estava indo para a igreja, né, semanalmente, aos domingos, como também diariamente, eu via minha avó que vinha na missa, eu raramente, Bia, participava da missa na televisão. Hoje, eu choro quando eu vejo as missas aos domingos de Padre Marcelo Rossi, 6h20 da manhã. Eu choro quando eu não estou recebendo o corpo de Cristo. Claro, eu comungo espiritualmente, mas não estou recebendo mesmo, assim. Eu tenho comunhão espiritual que é importante, sim. Mas quanto eu queria estar na missa? Sim. Então a gente vê o valor das pequenas coisas. De ver a missa pela televisão, ver lá o padre, né, que queria estar lá com a assembleia, lá com os fiéis, e estar através de um celular, fazendo uma live, gravando uma live. Então, o quanto é importante a gente poder, nesses pequenos momentos da nossa caminhada, a gente ter fé, ter esperança e acreditar. Então, que a gente possa trazer o nosso coração. Pode falar. Então, respondendo a sua pergunta, sim, esses tempos difíceis fortificarão a nossa fé. E o conselho é ter esperança e continuar caminhando, mesmo que você ache que Deus não está do seu lado. Ele está. Não se preocupe. Perfeito. A gente tem que tomar posse. Tomar posse que Deus, nós somos imagens e semelhança de Deus. Deus habita dentro da gente. A gente tem que tomar essa posse, Ele está conosco. Porque Deus, ele não é como se fosse um vídeo, como se fosse você estivesse jogando videogame. Ó, para você me amar mais, você vai ter que matar o chefão. Você vai ter que passar de fase. Não. Deus fala assim, ó, apenas entenda que você vai ter que sair de si mesmo para poder estar comigo. O que foi que Maria fez? Maria, quando estava em casa, né? Quando chegou o anjo Gabriel e falou para ela, né?
que ela ia receber o Messias, se fosse uma mulher comum, Maria não é uma mulher comum, se fosse uma mulher, qualquer mulher assim, ele ia falar, como é que pode eu engravidar sem casar, sem ter relação sexual? Mas Não Maria acredito. acreditou. E a fé de Maria foi tão grande, Bia, porque naquela época, antigamente, né, se uma mulher fosse tivesse grávida antes de casar, ela poderia ser apedrejada. Então Maria falou assim, com a palavra, Igor, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Eu acho que a palavra, se não for essa aqui, vocês me corrigem aqui. Então, a fé, ela sai você sair de si mesmo, assim como Maria saiu dela mesma para fazer a vontade do Senhor. Então, o quanto isso é importante, a gente poder sair de si mesmo. Porque às vezes, Bia, a gente está tão cheio de si mesmo, de nós mesmos, que a gente não tem tempo para poder entender assim, o que é que Deus quer de mim hoje? O que é que Ele quer para 2020 na minha vida? Então, é muito importante para aumentar nossa fé, a gente buscar fazer um exercício de se esvaziar. De entender que às vezes eu estou muito cheio de novelas, de filmes, de séries, de livros, mas ao mesmo tempo que eu estou cheio, eu estou vazio. Muito bem-vindo, Padre Alan, saudades, Padre Alan. Pode falar, Bia, você fala agora? Pegando um gancho do que você acabou de falar, eu acho que eu já posso fazer a última pergunta, porque tem muito a ver com o que você falou agora. Então, acho que você só vai precisar complementar. Eu Você basicamente respondi. basicamente respondeu, mas a última pergunta é: quem professa a fé sai de si mesmo, como fez a jovem Virgem Maria. Aí era para você explicar como é sair de si mesmo, como Maria fez. Você fez isso, então acho que acabaram as perguntas. Por exemplo, José. José, quando nos sonhos recebeu a mensagem que era para ele fugir, se eu não me engano, ir para o Egito, José saiu com Maria e Jesus, porque as crianças até 2 anos estavam sendo perseguidos, Jesus poderia ser morto. Mas Jesus não ia morrer com 2 anos, não tem como isso. Mas José, através dos sonhos que Deus colocou na imagem dele, ele sonhou, ele respondeu. Ele sai de si mesmo, entende? Então, eu poderia falar um pouco mais sobre isso. Tem quantos minutos, Bia? Só para poder ter ideia. Temos 45 minutos de Ah, tá live. bom. Então, é isso. Por exemplo, o Fábio, ele colocou aqui uma pergunta. A fé é como um trem na linha. Ela nos leva longe e firme onde queremos chegar, na certeza que vamos chegar. Sim, também nesse ponto. A fé faz a gente poder acreditar longe, acreditar é algo mais concreto. Quando eu acredito na vida eterna, eu acredito que eu posso ir para lá, que eu mereço essa vida eterna. Eu vou ter que fazer por onde merecer a vida eterna para estar com Deus. Então, mas faz eu acreditar, e isso tem que ser como se fosse uma experiência para a gente maravilhosa. Porque se eu falar assim, não, o mundo está ruim, todo mundo está morrendo, uma hora vai chegar a minha vez. A pessoa fala assim, velho, vou viver a vida doidado, vou fazer o que for para fazer, vou curtir a minha vida agora. Vou viver no momento presente. E Deus pede que a gente viva um momento presente, mas para colher na vida eterna. A nossa recompensa é lá, não é apenas aqui no céu. Então, é muito importante você poder ter clareza de algum desses pontos, para você poder entender um pouco mais o quanto a fé é importante nesse tempo difícil. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu sei que eu falei aqui coisas muito, entre aspas, superficiais. Então, eu recomendo você que está aqui nessa live, você quer aprofundar um pouco mais a sua fé, recomendo a você ir no YouTube, bota lá, Fé Padre Paulo Ricardo. E você vai ter uma aula maravilhosa do Padre Paulo Ricardo para você poder entender mais, para você poder ler livros, né? Tem um livro muito bom, Bia, do Padre Anderson, se não me engano, Fortes na Tribulação. É um livro muito bom que você pode baixar. Ele fala para você poder ter fé no trabalho, na família, no casamento, com os filhos. Então, você pode buscar se aprofundar um pouco mais aqui. A minha ideia, o convite que fizeram para mim,
é poder partilhar para vocês um pouquinho sobre fé em tempos difíceis. Eu não trouxe aqui coisas profundas que eu queria trazer, porque a minha linguagem aqui é para a gente poder ter uma compreensão da fé, o que é a fé, como nós podemos viver diariamente, né? O tempo que estamos vivendo agora, mas com uma intenção, ser uma pessoa intencional, não viver de qualquer maneira, mas viver com uma intenção. Então a gente pode poder ter essa compreensão. A fé não é um sentimento, a fé não é palavras de poder, a fé não é palavras de positivas, a fé é acreditar, é um dom gratuito que Deus nos dá, mas vai eu do meu intelecto pensar e me conectar na vontade de Deus. Tem esse caixa, a gente poder acreditar a cada dia mais na fé e espalhar para as pessoas, para os meus amigos, um propósito da fé, como também um propósito da esperança, para a gente poder firmar uma corrente, porque nós possamos passar por esse momento que estamos vivendo aqui, juntos, firmes e fortes. É isso. Igor, antes de acabar, a gente Sim, tá chegando no final, né? Infelizmente. A gente poderia tirar um print do, na nossa live. pode ser. Então Galera, aqui, eu ó, vou. tem 12 pessoas aqui ao vivo, tá? Eu acho que várias pessoas entraram aqui nessa live. Eu vou querer uma coisa de vocês. Deixa eu ver aqui. Bia, você tem uma Bíblia aí próxima, alguma coisa? Tenho Não. não. Pronto, não tem problema não. Você dá o seu melhor sorriso aqui, tá? Então, eu vou querer que Ok. agora vocês tirem um print aqui da tela. Viviane, Vitória, e marca, já vai ser dos Teams, Igor Fortunato, para saber que você gostou dessa live aqui, tá? Então, 3, 2, 1. Tira o print, pessoal. Então é isso. Se você gostou dessa live aqui, compartilhe com seus amigos, para que ela possa alcançar pessoas, né? Tudo aquilo que eu e Bia partilhou aqui desde o começo. Bia, para a gente poder encerrar, qual conselho você daria? Eu vou lhe pegar de surpresa. Qual conselho você daria para um adolescente de 15 anos que tem dificuldade em experimentar o amor de Deus? Eu queria que você falasse também um pouquinho o que você sentiu. Ok. Vamos lá. O conselho que eu dou é, como eu falei antes, estar de coração aberto também é muito importante. Mas também ter a coragem de pelo menos experimentar a primeira vez. Eu acho isso muito importante porque tem gente que fica, eu não vou gostar mesmo, então eu não vou nem tentar da primeira vez. Eu não vou conseguir mesmo, então eu não vou nem tentar da primeira vez. E isso é muito errado você pensar isso. Não é algo que vai te tornar mais forte. Não é. Então, o conselho que eu dou é tente. Tente pelo menos pela primeira vez. Mesmo que você não goste depois, mesmo que você não tenha entendido depois, mesmo que você não tenha sentido nada, tente pelo menos da primeira vez, sabe? Dê o primeiro passo. É muito importante. E o que eu senti depois de ter vindo, né, pra cá, pra esse grupo maravilhoso que é o Salhados Teens, é além de uma sensação de família, porque hoje eu tenho a percepção de que o Salhados Teens é uma segunda família pra mim. É, eu me sinto mais completa, porque eles, como minha família espiritual, me ajudaram a me completar, a ser um balde cheio de amor, sabe? E Bia, eu acho que a sua live tá carregando de Deus. O que pessoas falou para você. Pronto. Bia, tá me ouvindo melhor? Conexão parou. tinha travado, sim. Pronto. Bia, pode continuar o que você falou, que travou aqui, o pessoal não viu o seu final que você falou.
Eu acho que, pronto. A conexão tá um pouquinho ruim no finalzinho. Tá me ouvindo agora? Agora a conexão voltou. Então, o Pronto. que eu queria falar do finalzinho que eu falei foi que a família Sara dos Três me tornou quem eu sou hoje e eu tenho muito orgulho de ter me tornado quem eu sou hoje. Claro que todo mundo tem defeitos, né? Ninguém é perfeito, mas eu agradeço muito ao Sara dos Teens. E Bia, o quanto você é grata por aquele dia, aquele sábado, à tarde, você não queria ir pro grupo, a sua mãe pegar você, filha, vamos aqui pra Canção Nova. O quanto você é grata pelos seus pais, eles poderem ajudar você na sua caminhada. Demais. Nossa. Eles estão aqui, né? Eles estão na live, eles não saíram em momento nenhum. Eu tô aqui no quarto, eles estão no quarto vizinhos, escutando tudo. E eu acho que a conexão com a família, o fato da família estar presente também, esse primeiro contato foi importantíssimo. Muitas pessoas não têm esse apoio familiar, os pais às vezes não acreditam. E eu sinto muito por essas pessoas que não têm esse apoio familiar dentro de casa. Mas eu agradeço, e por isso que eu agradeço muito mais aos meus. Minha família toda é um suporte imenso pra mim. Amém, que lindo ouvir isso de você. E que você que está aqui jovem, fala assim, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Mas a sua vida pode servir de inspiração para atrair eles a Cristo. Então a sua vida, ela é muito importante. Bia, ela sabendo ou não, ela pode influenciar um amigo da escola, ou um amigo do bairro, ou um vizinho, sem ela saber, a experimentar um pouco mais de amor de Deus. Como o Fábio falou, você é luz. Todos nós somos luzes. Cabe a gente poder capacitar a nossa luz com a luz de Deus. Então, eu vou falar aqui, Bia, a live de hoje está muito boa. Eu vou baixar ela e vou colocar no YouTube. Para que outras pessoas também possam assistir aqui essa live. Eu vou colocar no meu canal. Se vocês tiverem canal no YouTube também, já Mistério dos Teens, eu envio para vocês a live, para a galera poder acompanhar. Também vou colocar a live Qual o nome do seu completinha. canal, Igor? É Igor Fortunato. Na bio do meu Instagram Ok. tem, você pode clicar lá, você vai. Eu também vou colocar a live completa no meu IGTV do Instagram, para você poder ver a live com mais calma, você poder compartilhar para o seu amigo, porque foi muito legal o que eu e Bia partilhou aqui para vocês. Então é isso. Ok. A sua vida, você que está vendo essa live, a sua vida, vai ter aqui, ela é muito importante. E nesse período difícil que estamos vivendo, você encara como se fosse um preparo. Difícil é você estar sem Deus. Difícil é você estar sem esperança. Se você tem uma unhazinha de esperança, de fé, pede para o Senhor aumentar mais. Pede para o Senhor aumentar mais a sua fé. Agora também se posiciona. Fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Você fica assim, não quero rezar hoje. Hoje estou afinal. Se posiciona. Se posiciona que o Senhor ele vai corresponder à sua ação, aquilo que você faz. Jesus quer ver corações, seres humanos, com a mesma pegada, ou melhor, do que quando tinha igreja, do que quando tinha grupos de oração. Jesus quer ver mais da gente nesse momento. Então que você possa crescer nesse momento. Que o tempo difícil não barre você ser quem você é, ou você ser quem você quer se tornar. O tempo